Olá a todos, eu sou Emerton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E como o mundo precisa de água, a gente traz pessoas que trabalham com isso, que são apaixonadas por água e que fazem do nosso planeta um planeta mais habitável, porque água é vida, e hoje eu trago para vocês aqui alguém que se dedicou, né, a vida inteira a cuidar disso. Tem grandes ideias e, mais do que grandes ideias, tem grandes feitos e muitas coisas ainda por fazer. Eu trago para vocês o Newton Lima Azevedo Júnior. Ele presidiu nos últimos 25 anos empresas nacionais e internacionais de saneamento e foi membro do comitê executivo da Aquafed, que é da International Federation of Private Water, até 2018. De 2011 a 2017, ele foi governador do Conselho Mundial da Água e atualmente ele preside o Conselho do Hydrus, né, que é Hydrus com H, se vocês forem procurar na internet, HIDRUS, capacitação, e a empresa Lima Azevedo Engenharia e Consultoria Empresarial. Ele é engenheiro civil formado pela Poli USP. Vamos lá. Antes de trazer você só um segundo, nosso programa ele tem o patrocínio da Hidroplan, que é uma empresa de projetos e consultoria em temas relacionados à água e meio ambiente. Faça como a Hidroplan, patrocine as iniciativas do Instituto Água Sustentável e do Professor Água, porque o mundo precisa de água. Vamos lá, Newton, bem-vindo ao nosso programa. Conta pra gente aí como é que foi o início da sua carreira lá atrás. Lá atrás, bem lá atrás, eu diria. Tudo é bem atrás hoje em dia, eu sei, está tudo longe, mas conta pra gente aí, como é Na que você... realidade, na hora que você faz um revival da tua vida, você começa a descobrir que a água sempre esteve presente na minha história, e eu talvez não tivesse percebido, né? Eu sou de Santos, né? Eu vim para cá estudar, fazer universidade, faculdade, então a água já vinha lá de Santos e tal. Bom, e aqui na Poli, entrei na Poli, e o primeiro movimento que eu fiz em relação a tomar uma certa direção dentro da engenharia foi fazer estágio no CTH, no Centro Tecnológico de Hidráulica da Universidade de São Paulo. Então, ali, eu aprendi bastante do que a gente pode aprender quando está no segundo ou terceiro ano da escola, né? Mas ali foi o início de uma coisa legal que eu comecei a entender e tal. E aí, a minha carreira ela começa a ficar um pouco mais sólida, no sentido da direção, com a entrada, na época, numa das maiores empresas de consultoria do Brasil, que era a Temag Engenharia, que, na realidade, era a empresa que mais projetos de hidroeletricidade tinha no mundo ao mesmo tempo, isso é verdade. Eu fui para lá como estagiário, me formei e fiquei lá por quase 12 anos, né? Onde eu comecei de engenheiro, recém-chegado, até virar, participei de grandes projetos hidroelétricos, Jupiá, Ilha Solteira, Água Vermelha, Paulo Afonso IV, Tucuruí, e a grande coisa que é aquela história do estar no lugar certo, na hora certa, a questão de Itaipu, né? Isso. Itaipu, eu comecei nessa brincadeira em 1978, mais ou menos, por ocasião do desvio do rio, né? Então, eu comecei o Itaipu, Fazer. tudo, né? Um grande desafio para a engenharia brasileira. E Sim. a Temag, junto com a Itaipu praticamente contratou a Temag, absorveu a Temag, a equipe da Temag, para desenvolver o projeto da Casa de Força, que era o maior projeto, né? Você projetar 22 unidades geradoras, as áreas de montagem. Bom, é um cardápio assim que quando eu vejo, talvez na hora eu não tivesse visto a importância que isso tem na minha vida, né? E dali eu fui desde o desvio do rio, né?
Então, eu vi aquilo. Você acompanhou a obra do desvio? Tudo, 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 porque toda a parte de instrumentação, toda a parte das estratégias, da logística, a gente ficava lá um tempo, vinha para São Paulo, ou seja, e nós tínhamos sempre um sócio paraguaio, né? Que pelo Rio, na margem direita, ser Paraguai, a gente tinha. Então, nós tínhamos escritório em São Paulo, tinha escritório em Foz e tinha escritório em Assunção. E então isso daí me fez esquecer, gozado, esquecer um pouco do resto da engenharia, porque aquilo já me completava de tal maneira que me ocupou direto. Eu fiquei quase que meio assim absorvido pela magia de Itaipu, né? Aliás, Itaipu quer dizer a pedra que canta, né? Então, aquilo ali foi uma beleza. Uma beleza do ponto de vista tecnológico, uma beleza do ponto de vista desafio, uma comprovação da competência da engenharia brasileira. O, na época, era uma empresa pública, mas não era pública no sentido de ser engessada por leis de compra e tal, porque, como ela era binacional, ela tinha total liberdade e Itaipu, na época, era uma época do regime militar, né? O nosso chefe era militar, né? Na realidade, aquilo era considerado uma obra geopolítica, né? Tem toda uma história bacana, Sim, sim, eu que já é acompanhei. É interessante isso aí. o controle do Brasil, da região sul. Aí tem toda uma história, tem livros sobre isso, né? Mas eu, na época, talvez não tivesse nem percebido tudo isso, tão embevecido eu estava com o desafio de lá. Então, lá eu aprendi muito, lá eu aprendi muito, aprendi aprendi a fazer uma coisa que eu já sabia que era isso que eu queria. Eu comecei como calculista, né? E depois, mas não era isso que eu queria. Eu acho que o meu perfil, e é até hoje, é muito mais se relacionar com pessoas, é você coordenar, você integrar, você moderar, você ter uma visão de planejamento, ou seja, você tocar um processo, né? E tendo um objetivo, sem se sentir enxugando gelo, falando mais do mesmo, né? Então, Itaipu não deixava você falar mais do mesmo. Porque você tinha cada dia ou cada 2 meses um desafio. Era uma dificuldade, era o desvio o rio, como é que enseca, depois como é que faz a instrumentação, como é que concreta, concreto refrigerado, não concreto, como é que instrumenta, entendeu? Era um processo dinâmico que te tomava, pra você ter uma ideia, E tudo gigantesco, né? Não era nada. gigantesco. Ter uma ideia, Itaipu chegou a ter 35 mil pessoas trabalhando no canteiro. O trabalho era 24 horas, era 7 dias por semana, 24 horas. Né? Por quê? Porque você tinha uma condicionante maior, que era a vazão do rio. Né? Você tinha alguns marcos que tinham a ver com a vazão do rio para tomar algumas decisões. Ou seja, foi uma grande escola e eu aprendi muito, muito. E aprendi em várias áreas da engenharia, isso que é importante. A gente, desde a parte de geologia, geotecnia, instrumentação, estrutura de concreto, a parte eletromecânica, a parte de alguns eventos técnicos que na época eram novidade, tipo uma subestação dentro da casa de força, que era possível por um gás chamado SF6, que permitia que as distâncias diminuíssem. Ou seja, hoje, muitas dessas coisas são até sem graça, porque já estão démodé. Só que naquela época eram o que tinha de bom. Né? Então, Itaipu, só um exemplo para te dar da evolução da tecnologia no Brasil e das dificuldades do projeto à luz das ferramentas disponíveis, na época, nós não tínhamos nem fax ainda, ok? E um caso mais interessante, só para te dar a dimensão, é que às vezes você precisava, por uma questão, a obra estava concretando, ia concretar no dia seguinte o piso, a laje do piso e do tubo de sucção da unidade 3. E os caras, ao receberem o desenho, perceberam que o reforço da tubulação ali estava faltando. Telefonavam para você,
que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer a lista de ferros, desenhava num papel em formato A4, A3, punha no canudo, e uma pessoa saía no dia seguinte, no voo das 6 horas da manhã, para Foz do Iguaçu para entregar aquilo. Tanto que muita gente, na época, conheceu Foz do Iguaçu e viajou, porque aí a gente distribuía. Hoje é você que vai levar, entendeu? Porque não deixava de ser um passeio. Né? É verdade. Se eu contar isso hoje, morre-se de rir. Né? Então, eu acho que à luz daquele momento, Itaipu foi uma grande escola, e eu poderia dizer que ela me forjou um pouco no que eu queria ser. Né? E aí, a questão da água e do meio A ambiente água, é isso que eu ia perguntar. Isso. você começa a entender a importância da água, né? A É? importância da água como geradora, como a questão da poluição, como energia limpa, que naquela época não era tão causas, não havia Não, nenhuma não coisa tinha essa assim causa. mais eloquente. Eu cito sempre um exemplo que, se a gente voltasse no passado, por exemplo, o Lago de Itaipu, que é um dos menores lagos na relação potência-largura ou comprimento, mas assim mesmo é um monstro, ele, na realidade, vamos dizer assim, cometeu um grande sacrilégio ambiental, que poucas pessoas lembram. Nós inundamos o Salto de Guaíra. Naquela época teve assim um certo bochicho, mas um bochicho assim baixinho, sabe como é que É. E também é? ninguém ia gritar contra o governo militar, também tem. Exatamente. Ninguém ia chegar para o general Costa Cavalcante e dar de dedo nele, né? Exatamente. Aí hoje, se você vai a Itaipu, eu tive em Itaipu agora, há uns 2 meses atrás, eu fui a Foz do Iguaçu com meus netos e tal, e fui fazer uma visita dessas teleguiadas e tal, super bacana. Claro. E hoje Itaipu, para cada 10 palavras, 8 é meio ambiente, né? Agora, quem viu aquilo sabe que naquela época isso foi relegado a um segundo plano. Quer dizer, a realidade do meio ambiente Sim. e tal, ela começou a nascer ali e cresceu e atingiu eh, O nível de hoje. justa causa o estágio que hoje ela tem. Né? Então, Itaipu me deu muita visão de administração, de relação com pessoas, de coordenação, de falar com outros países, tipo, porque nós tínhamos os paraguaios e nós tínhamos uma coordenação geral que era ligada a Itaipu, que era o grupo da Eletroconsult italiana, consorciada com a International Company de São Francisco. Então, você tinha que falar vários idiomas, várias culturas e tal. Então, foi uma grande escola. Então, Itaipu foi muito importante para mim e me deixou um grande legado, não tenho dúvida. E aí, eu começo eu volto à realidade, né? A realidade que Itaipu era um ponto fora da curva, e descubro o mundo, né? Descubro o mercado da água, né? O mercado da água, eu já chego meio molhado pelas águas de Itaipu, mas aí eu começo a entrar no mercado de água especificamente, né? Ah, então, mas como é que você saiu você saiu nesse tempo você era funcionário da Itaipu ou da Não, não, eu Temag? era um funcionário da Temag cedido, era um Ah, foi da contrato, era um contrato Cost Plus na época, que era um contrato maravilhoso, né? Onde você cobrava as horas em cima de um carro, recebia em dia, né? Mas os caras te exigiam, Sim. né? Tudo e a gente fazia com muito orgulho, né? Me orgulha muito ter trabalhado em Itaipu. Mas Sim. aí chega uma hora na vida que você percebe que o teu ciclo está. Você tem que ter outros desafios. Quer dizer, eu comecei de um desvio e eu saí quando entrou em operação a máquina 4, ok? Ou seja, todas as estruturas de concreto prontas, vertedouro, barragem lateral direita, barragem principal, casa de força, estrutura de desvio, área de montagem central, e as 4 máquinas primeiras operando, né? E aí, essas coisas que são coincidência ou não são, um dia, conversando com um amigo, ele me diz: Olha, os franceses estão
querendo no Brasil, tal, concessão, bibipa. Bom, para encurtar a história, engraçado isso, o Red Hunter, que tinha sido contratado pela Lyonesse des Eaux para fazer uma prospecção, era uma pessoa que tinha estudado comigo na Poli, né? E um dia ele me ligou, né? E aí, a partir daí, eu fui parar em Paris, né? Que era um sonho também, né? Você imagina, você, de uma hora para outra, ter o desafio, primeiro, de falar uma língua a mais, né? Porque na nossa época, na minha época, você tinha, né, na escola francês, inglês, latim, mas estava tudo adormecido, né? E tive que estudar, voltar, mas a necessidade é a mãe de tudo, né? Na hora que você precisa, você vai. E aí começou a minha vida na ITEP, que era uma empresa francesa aqui no Brasil, que pouca gente sabia que era francesa, muito pequena. Aí criou-se a Lyonesse des Eaux do Brasil, e eu, nessa época, resolvi começar a participar do ponto de vista institucional, que é uma coisa que eu defendo muito. Eu acho que um setor, para ser forte, tem que ter uma ação institucional forte, né? E aí eu tive dois movimentos. Eu fui para a BDIB, na época do José Marques, hoje falecido, que também Para quem não sabe, a BDIB, para quem não sabe, é a Associação de são Indústrias de Base. Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, que era uma big associação, talvez a maior da associação. E, na realidade, para eles era interessante ter alguém coordenando a área de saneamento, como vice-presidente, até porque eu era Lyonesse des Eaux, que era uma coisa assim meia, né? Sim, Chique, né? Era chique. tinha Tinha o um seu charme, tinha um, encanto. tinha um É. charme. Bom, aí eu fiquei lá e ali eu também cresci muito no que diz respeito às relações, num momento em que o acirramento público-privado era uma coisa de louco, era uma coisa que só quem viveu pode dizer. Era uma coisa que a gente, para você ter uma ideia, em Limeira, que foi a primeira concessão brasileira onde eu estava lá, foi o consórcio Lyonesse CBPO, o jornal local, né, ele publicava, fornecido pelo sindicato da região, notícias. Na época, por um azar nosso, houve uma denúncia de corrupção na cidade de Grenoble, na França, que era uma concessão pequena francesa. Por razões que eu não conheço, o cara lá foi preso, o cara foi, sei lá, um rolo que passaria desapercebido no mundo. Os sindicatos se falaram e o cara mandava notícias para sair no Jornal de Limeira, né? Porque quando um privado entra, principalmente naquela época, e continua hoje, graças a Deus, muito menos, você tira as Mas pessoas. ainda bastante, ainda Bastante, bastante. bastante. Mas se você comparar, Everton, muito menos, muito menos, muito É, menos, muito menos. Porque quando você entra numa cidade, o que acontece? Você tira várias pessoas da sociedade de posições de conforto. Pessoas da empresa que tinham negociações não republicanas, fornecedores já cativos, funcionários que já não queriam mais nada, é, a população já acostumada a um mau serviço, sabe? Então, na hora que você chega e chega cheio de gás, as pessoas reagem. Fornecedores reagem, políticos reagem, internos reagem, entendeu? Então, nós passamos 5 anos sem reajuste tarifário e só conseguimos isso fazendo uma coisa que hoje faz parte do nosso do meu cardápio no Hidros, que é uma coisa que nem todo mundo percebe, que é uma palavrinha que chama licença social. Licença social não é mais uma burocracia, não é um papel que recebe um carimbo. Licença social é uma estratégia
de chegar de forma organizada junto à sociedade, mostrando que você vem para melhorar a qualidade dos serviços, para manter tarifas corretas, com regulação, e não por questões políticas, que você vem, vira gerador de emprego, que você vai fazer uma série de cursos que vão possibilitar pessoas a desenvolverem expertises que até então não tinham, e vão receber água e esgoto tratado, né? Agora, isso não pode ser assim, tipo voo de galinha, faço hoje, depois faço amanhã, não. Tem um plano, tem uma estratégia, isso tudo, não vou me alongar nisso, nasceu no setor de mineração, que, quando chegava numa cidade, todo mundo se arrepiava entre aspas, o problema que causa. Você está vendo agora na Amazônia, garimpo e tal. Então, ali nasceu essa consciência de licença social. Então, licença social é você receber o ok da população, que te entende como parceiro, e você sabe que foi isso que fez com que nós, depois de 5 anos, tivéssemos um reajuste tarifário e não tivemos nenhum impacto de inadimplência, porque a qualidade dos serviços, e essa relação com formadores de opinião, com políticos, com o Ministério Público, com associações de bairro, com a imprensa, com rádios, entendeu? Isso é um processo que tem que ser feito de uma forma organizada, entendeu? Não pode ser assim, no embalo. Então, voltando, Limeira me valeu muito também. Então, eu trago sempre Itaipu, eu trago Limeira como uma escola legal, e aí eu comecei a entender um pouquinho essa relação de, de água com a sociedade, entendeu? De água com a sociedade, a importância da água para a sociedade, né? Que talvez essa questão do meio ambiente, a questão do que é qualidade de vida, do impacto que isso tem na saúde, essas coisas você começa a entender na pele, né? Na pele. E aí você se apaixona, né, Everton? E aí é uma paixão que é infinita. É É infinita. Eu verdade. posso dizer que Mas existe aí até hoje. você saiu dali também depois. Para onde você foi? Quais foram os seus pulos aí? Aí que Uma história aconteceu? curta. Uma história curta. Exatamente. Aí, dentro do grupo Suez, eu fui ser presidente do Conselho Fiscal da Tractebel, na área de energia, né? Hoje é a Engie. Então, aprendi muito também, aprendi muito. Eu já tinha uma certa experiência em Itaipu, e fui ter uma relação bacana com a Tractebel, que era do grupo. E, ao mesmo tempo, a gente participou, nós ganhamos o projeto de Manaus. Nós compramos Manaus, né? Compramos Manaus, foi considerado um fato. Porque uma coisa interessante, e é a diferença em trabalhar por uma empresa privada que não tem dono, é uma empresa privada que tem ações na bolsa. Eu tenho uma história para contar. Tem Quando eu um comecei, dono, né? Tem muitos donos, né? Não tem um muitos dono. donos, um monte de donos, um monte, né? E aí, você tem que ter uma governança e um compliance, hoje que são palavras extremamente faladas, porque se você pisar na bola, a ação cai. E Eu me você. lembro É, por exemplo, eu me lembro que quando nós ganhamos Manaus, né, que foi o maior cheque da minha vida que eu assinei, na época foram 190 milhões de reais que eu assinei um cheque pela primeira vez, é, é, eu dei uma entrevista para uma agência francesa. E nós tínhamos um planejamento de crescer, de investir, de caminhar para outras coisas. E eu falei. E isso repercutiu na imprensa francesa, né? Até porque Manaus, Floresta Amazônica, tinha todo um charme, né? E eu falei números. E achei que eu estava agradando assim, eu era o the best, né? Eu falei, agora eu vou ser presidente da França. No dia tomou seguinte, porrada. poxa vida. E o pior é que meu francês, naquela época, era meio ruim. Então, eu levei assim uns 30 segundos no telefone
para entender se o cara estava me elogiando ou estava me dando umas piabas. E era a segunda alternativa. Apanhei bastante e comecei a entender um papel importante para o gestor, que é esse compliance, que é a visão de saber o que falar, de como se portar perante a imprensa. Tem toda uma coisa que, graças a Deus, compõe uma equipe. Você tem que ter os técnicos que tecnicam, e você tem que ter alguém que consegue fazer esse processo de integração e moderação da tua relação com a sociedade, com a imprensa, com tudo isso, né? Então, a Lyonesse des Eaux me deu essa possibilidade de exercer. Em paralelo, nessa época, havia uma grande internacionalização da Lyonesse des Eaux. Ela estava na Argentina, na Bolívia, tal, e eu acompanhei isso, fui muitas vezes. Então, e andei pelo mundo pela Lyonesse des Eaux, quer dizer, as reuniões que a gente tinha eram pelo mundo todo e por aí foi. Então, foi um negócio muito E legal. aí, é bom o pessoal saber que não tinha Zoom nessa época, não tinha. Rapaz, olha, eu posso. Outro dia eu estava pensando nisso. Eu devo ter ido à França, sem exagero, vai, eu vou chutar, umas 60 vezes, ok? Hoje, com o Zoom, talvez eu pudesse ter ido 5, ok? Não É tenho verdade, dúvida, não tenho dúvida disso. é É verdade. que, é que ir a Paris era uma delícia, né? Era uma delícia e não tinha outra alternativa. Deixa eu Então, perguntar, você chegou aí de Concorde? não, não cheguei, não cheguei. Cheguei a vê-lo. Mas o Concorde, coitado, não deu muito certo, né? O Concorde É, ali não deu. deu umas balangadas e tal, e eu Mas só é tive, uma curiosidade pessoal só é, isso. eu só tive uma experiência assim que um avião que fez Rio-Paris teve um acidente, morreu muita gente e tal. E naquele mesmo dia eu estava fazendo São Paulo-Paris. Até que a minha família, amigos, entendessem que eram voos separados, foi um sufoco. E uma outra vez, morreu muita gente. E aí, uma outra coisa que também que ficou, é uma outra história, na França, em várias reuniões, em alguns atentados que aconteceram naquela boate lá, o Bataclan e tudo, eu estava em Paris, né? Então, a tua família fica meio preocupada e era um momento muito tenso naquele momento de terrorismo, né? Mas, quer dizer, eu amadureci muito nesse processo. E e sempre mantendo a parte institucional presente. Quer dizer, eu não me separei da evolução do mercado no Brasil, e eu comecei a perceber, foi aí que eu virei, eu criei a minha empresa, né, que eu não tinha. Uma empresa não precisou de muito marketing, que era Lima Azevedo, né, meu sobrenome, então um pouco criativo. E aí eu comecei, e aí surgiu o Conselho Mundial da Água, que foi Ah, um tá. outro fato fantástico, cara. Enxuga Antes de você assim. antes de você chegar nisso aí, eu vou te fazer uma pergunta, Diga, porque tá na minha lista que você vai falar do diga, Conselho diga. Mundial. Uma coisa que muita gente vai ficar curioso, né? Principalmente o cara que está trabalhando na área, está começando. Conta para a gente aqui, para o pessoal mais jovem, qual que é o trabalho de um executivo nessa área? Quais são as suas limitações, as liberdades? Porque tem muito mais limitação do que liberdade, né? O pessoal precisa conhecer como é que Tem. funciona. Então, conta aí para a gente. Não, na realidade, eu acho que um cara para ser executivo nessa área, o que eu vou falar pode parecer até uma loucura. O nível de conhecimento técnico, óbvio que é importante, mas não é a exaustão. É uma condição necessária, mas não é suficiente, percebe? Isso daí é muito importante. O cara não pode chegar lá e não saber o que é uma estação de tratamento de água ou uma estação de tratamento de esgoto, não saber o que é o reuso. Ele não precisa ter profundidade no tema, ok? Eu cito muito um exemplo, reuso, né? Todo mundo fala, tal. E eu me lembro do querido, infelizmente falecido, Ivanildo Espanhol, né? Que era o meu guru de reuso, quando eu tinha, entendeu? Quer dizer, isso eu aprendi em Itaipu, Everton. Você imagina se numa reunião plenária de Itaipu,
onde você ia com 12 pessoas, de geologia, geotecnia, né? Se eu conseguia falar de cada um desses assuntos com profundidade. Então, voltando à tua pergunta, achar o nível de profundidade que você tem que ter como executivo, para não ser ridículo, tentando entrar em temas que você não sustenta, tá? E também não ser ridículo de ser extremamente extraterrestre e de não entender nada. Então, esta medida acho que é a chave do sucesso, tá? A condição de ter um conhecimento técnico é necessária, mas não é suficiente. Você tem que ter uma visão de gestão de pessoas, você tem que ter uma visão de integração de equipes, você tem que ter uma visão de entender o perfil dos teus, eu vou dizer subordinados, mas da tua cadeia produtiva, Colaboradores, seus dos teus colaboradores. colaboradores. É isso aí. Você tem que ter o jogo de cintura para poder ser duro, mas com suavidade, percebe? Você criar um espírito de agregação, você ter um objetivo comum. É preferível você estabelecer uma política de bônus, de meritocracia no bolso, em função de metas previamente estabelecidas, né? Isso é uma cenoura importantíssima, né? Então, manter o dinamismo da estrutura, sempre em busca de um novo desafio, né? De um objetivo a ser alcançado, seja ele semestral, mas as pessoas entenderem que elas têm um papel super importante. Eu resumiria tudo isso dizendo que a gente tem que despertar nessas pessoas o sentimento de pertencimento. Eu gosto muito dessa palavra, entendeu? Pertencimento. A pessoa tem que sentir que se ela não estiver lá, ela vai fazer falta. Por mais que seja a mulher do café, percebe? Ela tem que ter um sentido que ela está participando, ela tem que ter orgulho no que ela está fazendo e ela tem o sentido de pertencimento. Tem várias maneiras de desenvolver isso, que é uma das linhas que a gente tenta trazer no IDOS, né? Entendeu? Então, eu acho que isso, para um cara ser gestor, é isso. Conhecimento técnico, óbvio, com a profundidade razoável, ter capacidade de gerir esta roda em cima da palavra pertencimento. Eu acho que é muito importante. Eu concordo, eu concordo. Porque as pessoas, todas as pessoas, se tem pertencimento, o pertencimento é um caminho longo, porque a pessoa entende que fazendo parte, ela já entende também o caminho da empresa, do que está sendo feito, para onde ir, tudo flui muito mais facilmente, né? Eu concordo com você. E uma coisa Falou? que, Pode falar. uma coisa que é muito importante nessa linha, cara, principalmente empresas que têm uma preocupação da perenidade, né? Que pensam de médio prazo para longo prazo, né? E não empresas que entram para ter um momento de saída e tal, né? É você tratar com muita sensibilidade a questão dos que a gente chama dos high potentials, né? Quer dizer, que são pessoas jovens que se destacam nas várias unidades. Isso era uma coisa que eu também aprendi lá na Unes Desor. Então, o que sei lá, havia mais de, vou chutar, 40, 50, 100 concessões pelo mundo. Então, tinha lá a academia de Unes Desor. Então, cada gestor, cada CEO do país pegava 10 a 15 pessoas, né? Indicava, isso era feito uma peneira, e saíam 60, 100 pessoas. E essas 60, 100 pessoas, elas recebiam toda uma formação de que, olha, você foi escolhido para amanhã estar substituindo pessoas que, com o tempo, vão se aposentar, vão sair. Você dá uma perspectiva, dá uma visão de futuro, ok?
E quando você tem várias dessas concessões espalhadas pelo mundo, esses cursos era assim, o cara ficava uma semana fora, em Casablanca, por exemplo, no Marrocos. Então, ele ia lá, fazia o curso lá, iam de vários países, tal, eram umas 100 pessoas. Tinham curso e tal, e tinham aulas práticas. Por exemplo, no Marrocos, em Casablanca, foi uma das primeiras concessões que tinha água, esgoto e distribuição de energia. Coisa que hoje em dia no Brasil começa a acontecer na cidade de São Simão. São Simão, que é a Orbis, uma empresa brasileira, tem água, esgoto e resíduos. Você começa essa multidisciplinar do ponto de vista concessão. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Essas pessoas que vão ser os futuros líderes começarem a ser avaliados e reconhecidos pela empresa como os futuros líderes, entendeu? Eu acho isso também muito importante e cabe ao CEO ter essa visão. No caso do Marrocos, ainda era protetorado francês na época, quando surgiu? Não, não era mais, não era Não mais. era mais, né? Não, não Mas era mais. a influência ainda Na era. realidade, a cultura francesa era presente em cada esquina, né? Ainda é. Ainda Ainda é, ainda é. Tem muitas dessas colônias, essa colonização francesa, ela está solta por aí, né? Mas lá foi uma experiência interessante. Muito legal. Fala então agora para a gente do World Water Council. Você participou de um monte de, de Exatamente. associação. Eu Eu fiz. também acho que o pessoal não sabe que é associação, você não ganha nada para trabalhar, não é? Pô, não, pelo menos você gasta, você gasta, você gasta, você É, gasta. é. Se você tiver uma empresa que te pague, a tua que trabalha não tinha, era eu mesmo, né? Foi na época que eu já era. Na Aquafed, não. Na Aquafed era a Leonese Desot que me pôs lá, até para poder discutir a questão da América Latina e tal. Mas a questão do World Water Council, o que aconteceu? São, de novo, as coincidências da vida. Benedito Braga, até dias atrás presidente da Sabesp, que eu conhecia, assim, que era uma pessoa relevante, me encontro um dia para lá para cá, e ele fala, olha, o Conselho Mundial da Água, o Brasil precisa estar representado, eu estou lá pela USP, mas é frágil, a gente tem que ter 4K, quatro... Porque lá no Conselho, assim, são 4 perfis por país. Você tem que ter um cara que represente a academia, um cara que represente um organismo de Estado, um cara que represente uma organização não governamental e um cara que represente a indústria. Então, são períodos de 3 anos de mandato, tá? Só podendo ser renovado mais 3, 3 mais 3. E é eleição, e tem uma eleição. E aí, nós criamos aqui no Brasil o Braga pela USP, a Agência Nacional de Água tinha lá o Ricardo Almeida, na época era o Vicente, que era o presidente. A gente teve como ONG a REBOB, Rede Brasileira de Organismos de Bacia, e a Era gente, o o, Lupercio. o grande Lupércio Ziroldo, né, diretamente de Birigui para o mundo. E Sim, nós tínhamos a Abdib, que representava a indústria. a Ok? indústria. Então, esse quarteto, a gente ficou lá 6 anos, 3 mais 3. Né? Nós somos reeleitos. O Braga também. O Braga, no segundo mandato, virou presidente do Conselho. E Isso. nós conseguimos, pela primeira vez, trazer o Fórum Mundial da Água para baixo da linha do Equador. Em Sim, 2018, né? sim. Em Foi. Brasília. Que vai Nós, ser difícil alguém bater aquele fórum lá, né? foi muito Convenhamos. bacana, muito bacana, muito Muito bacana. bacana. E eu aprendi muito, cara. E acho que ali que nasceu o bichinho da capacitação. Ali nasceu o Hidros, olha que interessante. Ali, olha, eu tive em tudo que é lugar do mundo, você pode pensar. Eu tive no Azerbaijão, eu tive no Senegal, eu tive na Nigéria, eu tive na Finlândia, eu tive no México e na Hungria. E nesses lugares, o Conselho Mundial da Água era recebido pelos presidentes. Era coisa assim, tive na China, entendeu?
E aí a gente visitava, tinha visitas e tal. E aí eu comecei a perceber, principalmente nos países em desenvolvimento, né? É chato falar países subdesenvolvidos, mas vamos dizer países em desenvolvimento, México, os países africanos e tal, você via que não adiantava pôr dinheiro lá, que passados 6 meses estava tudo jogado fora, né? A operação lixa, a manutenção ridícula, a mão de obra totalmente despreparada, deixava de ser assunto, virava, né? Angola, eu tive em Angola. Bom, resumo da ópera. Ali nasceu, para mim, eu digo, eu queria tirar desse meu período, além dessa experiência, dessa vivência, eu queria tirar alguma coisa dali, né? E eu saí dali com a ideia de atacar a parte de capacitação, de formação, capacitação, qualificação da mão de obra do setor de saneamento. Muito bom. Aí, de novo, em 2014, essa ideia nasceu em 2012, e aí eu comentei isso com meus pares franceses, e o Ofício Internacional de l'Eau, que na época era presidido por Jean-François Donzier, adorou a ideia. Ele já tinha tentado, mas é aquela história, né? Não dá para descer no galeão um francês com a malinha e dizer assim: vim aqui no Brasil instalar um centro de capacitação. Ali o taxista já pega ele, dá 3 voltas e ele, né? É aquela história que nós falamos há pouco. Precisa ter o cara do local, né? Sem dúvida. Para te curtar a história, eles toparam. Eu estou te resumindo 3 anos, tá? Eles toparam em 2012. Eu preparei uns primeiros esboços. Uma coisa que foi importante, é gozado isso, né? E aí vai um elogio, né? Ao Geraldo Alckmin, né? O Geraldo Alckmin da época, como governador. Ele nos recebeu, em francês adora uma pompa, nos recebeu no palácio por um café da manhã com croissants, tapete vermelho, e disse, apoiou a ideia, inclusive nos colocou na época junto com a FESP, Fundação de Economia, Sociologia e Política da Universidade de São Paulo, para a gente poder ter um pouco mais de apoio e tal. E aí nós levamos 1 ano e meio discutindo cursos, discutindo customização dos cursos franceses para o Brasil. Porque o peão brasileiro não tem muita semelhança com o peão francês. Nenhuma, por falar nisso. E aí, também uma coisa muito engraçada, que nós, por vários, fizemos estudos, são 12 volumes, é um negócio muito bacana, fizemos pesquisa e tal. E aí, eu fui várias vezes a Paris para discutir com o conselho, porque eles tinham que entrar na associação e tal. E aí nós assinamos tudo isso, entra um pouco na linha que nós já falamos, para cacarejar um pouco. A gente assinou o nascimento do Hidros na Coreia, ó que chique, no Fórum Mundial da Coreia, em 2014. Ok? Então, em 2012 surge a ideia, 2014 se oficializa e a gente começa a operar em 2015. Ok? E aí a gente nasce o Hidros, aprendemos muito com eles, mas chegamos à conclusão que nós tínhamos que caminhar as próprias pernas. Quer dizer, eles jamais fariam um curso, teriam um curso de repavimentação. Quando eu falei isso, o cara morreu de rir, né? E esse é um dos cursos até hoje mais demandados, né? Então, mas Então, conta o que é o Hidros aí, o pessoal que não o que é o sabe. IDOS? O IDOS é o seguinte: o IDOS é uma associação, ainda hoje, uma associação de direito civil sem fins lucrativos, ok? Registrada, bonitinha, com tudo que você tem direito. E a gente começou a desenvolver cursos de capacitação na área de saneamento não básico, de saneamento, água e esgoto, ok? E também por uma avaliação, nós percebemos que o perfil das operadoras de saneamento no Brasil, 70% estava na base da pirâmide. Ou seja, uma empresa com 3.000 pessoas, você teria quase 2.000, 1.800 no chão da fábrica. E que esse pessoal
vou voltar na palavra pertencimento, com raras exceções, era abandonado um turnover horrível, o cara não sabia nem para que ele estava trabalhando, o cara era, sei lá, trabalhava de taxista, entrava lá, um negócio, com raras exceções, um negócio assim totalmente maluco. Esse pessoal de baixo, para você ter uma ideia, 35% ainda hoje é analfabeto funcional. Só para você ter uma ideia. E aí, o que a gente pensou? Nós desenvolvemos 18 cursos, nós começamos com foco ali, viu? Ali era o nosso negócio. 18 cursos, que a gente chamava cursos operacionais básicos e cursos operacionais. Os básicos são os básicos. Abertura e fechamento de vala, instalação, operação, manutenção e instalação de rede de água, instalação, operação, manutenção de rede de esgoto, princípios de operação de uma ETA, princípios de operação de uma ET, que mais? Coisas assim triviais, né? E a gente percebeu também uma coisa, que tinha que fazer. Não queríamos fazer prêt-à-porter, quer dizer, não queríamos fazer assim uma coisa de prateleira, nós queríamos fazer com a cara do cliente, ok? Então, eu gosto sempre de dizer, os nossos cursos têm uma árvore fosse uma árvore de Natal, tá lá bonitinha, aberta, mas as bolas e os ornamentos, eles são feitos na parceria com o cliente. Se ele quer fazer um curso conosco de, sei lá, de CCO, eu não vou dar um curso pasteurizado para ele. Eu vou chegar e dizer quais são as tuas... Por que você quer um curso de CCO? Quais são as tuas dores? O que eu devo focar nisso? E esse curso vai com a cara do cliente, com o logo do cliente, com algum tipo de mensagem que o cliente queira passar, né? Então, isso nos deu um diferencial legal, nos deu um diferencial muito legal. Quer dizer, olha só que interessante. Eu posso estar trabalhando para uma empresa operadora, pública ou privada, que esteja numa cidade, sei lá no norte, em Barcarena. Já fizemos curso lá. E para essa mesma concessionária, a gente está fazendo aqui embaixo, em Santa Catarina. Embora seja a mesma concessionária, a mesma holding, são realidades totalmente diferentes. Então, eu fazer um curso de hidrometria em Barcarena tem que levar em conta o nível de hidrometração, a cultura do cara, né? Diferente da de baixo. Então, isso nos fez ocupar um espaço, olha que interessante, que estava meio frouxo no apoio à consciência das empresas que a eficiência, índices operacionais começam com investimento na mão de obra capacitada. Ok? Foi fácil? Não. Foi difícil, mas nós tivemos uma concessionária, uma operadora privada, que, por coincidência, naquele momento começava a academia dela, isso foi em 2015, e nós ajudamos a montar essa academia. Então, hoje é a líder do mercado, né, privado. E a gente sempre teve uma preocupação de ter também operadores públicos nessa brincadeira, né? Porque eu gosto sempre de dizer uma frase que pouco importa a cor do gato. Eu quero é comer o rato. Então, para mim, ser público ou privado, óbvio que o operador público é mais difícil, que tem as limitações das leis, que tem uma resistência maior, mas eu posso te dizer com sucesso, com alegria, que empresas públicas como Sabesp, Copasa, Cesan, Casan, Cagés, hoje são nossos clientes, tá? Então, eu hoje tenho um certo equilíbrio no perfil das operadoras. Ainda prevalecem as privadas, né? E aí uma coisa que fez andar muito o Hidros, né, foi que nós começamos a ter demandas acima dos 70%. O cara estava ali, gostava do delivery, da entrega, dizia, pô, por que você não... Entendeu? E é uma outra coisa que eu não falei que é fundamental, Everton, é o seguinte, cursos curtos, focados, lúdicos, e o perfil do nosso instrutor está mais para professor de cursinho do que para consultor de terno, gravata e sapato de bico fino.
o cara que dá aula de hidrometria, ele já trocou hidrômetro na vida. O cara que dá aula de abertura de vala, já abriu vala. Foi fácil? Não. Foi aí que eu me aproximei do sindicato, olha só, né? Ah, Tem tudo tá. né? O Não cai do sindicato, céu, não cai do céu, é. o sindicato tinha uma faculdade chamada EasyTech, super projeto, gratuito, cursos técnicos. E aí eu fui procurar isso lá, acabei encontrando o Murilo, que era o presidente do sindicato, a gente e o meu início com mão de obra foi nos engenheiros que vieram de lá. Só que aí aconteceu um negócio, essa questão da contribuição sindical foi suspensa, né? Deixou de ser, passou a ser voluntária, não mais obrigatórios, e a maioria dos sindicatos fechou, e o EasyTech fechou. Eles tiveram que passar os alunos para outros cursos técnicos e tal. Mas ali eu me aproximei do sindicato e me aproximei com um desafio legal. Imagine, um ex-presidente da Lyonese Deso sentado numa mesa do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, né? Aí que eu acho a importância de você ter a capacidade de aglutinar, de saber conversar, de defender sua posição sem gritos, sem, né? De saber recuar. Tudo isso eu aprendi muito em Itaipu, que era uma briga no bom sentido. Eu exercitei com a Lionese e o sindicato, e na BDIB eu tive grandes escolas, né? Quer dizer, eu fui me amoldando nesses caminhos. O Conselho Mundial da Água foi legal? Foi. Viajei muita coisa, a gente discutia Já muita estava coisa. pronto, você já estava pronto Mas para isso. exato, ali eu já estava redondo, já estava quase redondo, né? Mas tinha ações políticas, por exemplo, para trazer o Fórum Mundial da Água para Brasília, nós tivemos que competir com a Dinamarca, e aí tem toda uma política. Então, me acrescentou muito. Então, hoje, o Hidros me dá muito orgulho, muito mesmo, e a minha missão, eu digo missão, tá? A gente, no ano passado, o Hidros, inclusive, você entrevistou um dos nossos caras, que é o Dr. Lauro Menezes, Sim, grande muito amigo, gente grande boa a história parceiro dele. e pessoa fundamental no Hidros, né? Então, o que eu quero dizer, a gente definiu Eu sabia que ele estava com você, olha só. é, eu defini um projeto, eu vi a apresentação dele, inclusive. Eu defini o que eu chamei de PPH, Projeto de Perenização do Hidros. Isso no início do ano passado. O que é? Eu não queria que isso fosse um voo de galinha. Eu queria estruturar a perenização do Hidros, que não ficasse na dependência do Newton somente, né? E aí tem todo um processo que a gente já está em andamento, já trabalhamos muito, estamos nessa linha. E aí eu venho com a questão que eu acho que é fundamental, que eu acho que o nosso setor do saneamento, eu posso falar com certo conhecimento de causa, ele não se faz ouvir. Ele não. Ele toma um monte de tapa, vai para casa e fica quieto. Ele não consegue ter uma posição política, não política partidária, política dentro da linha de políticas públicas. Ele não consegue ter uma bancada, ele não consegue ter nada. Ele não consegue ter nada. Eu até acho que tem uma razão para isso. Que eu acho que, com todo respeito aos técnicos, que são fundamentais, sem eles não tem nada, falta um pouquinho mais de agressividade ou de visão mais empresarial nas empresas, de uma forma geral. Coisa que agora começa a acontecer. Eu também acho, eu também acho. Por quê? Porque hoje em dia, com a chegada dos fundos, ninguém coloca dinheiro para comprar, sei lá, o Amapá, porque é legal para burro. O cara vai exigir eficiência operacional, ele vai exigir relatórios, ele vai exigir que o cara saiba o que é um EBITDA, o que, entendeu? Como é que controla a macromedição, como é que é a questão da licença social, como é que fala com a sociedade, está entendendo?
Então, eu posso te dizer que o impulso, nós tivemos dois impulsos no IDOS. Um, e não tem que esconder, foi o início com a IGEA. A IGEA montou a academia e nos convidou, e ali foi o nosso início. Hoje, graças a Deus, a gente trabalha para todos os privados. E uma coisa que nos impulsionou muito foi a questão dos leilões acontecidos nos últimos 2 anos. Eu acho que esses leilões trouxeram para esse jogo tipo Brookfield, Fundo Soberano de Singapura, Itaú, blá, esses caras não têm almoço de graça. Isso não é crítica. Isso eu acho que é um insumo para o nosso setor. É o famoso pedala Robinho, sabe? Olha, vai que é mole. Porque o cara ele faz perguntas do tipo: você tem mão de obra para tocar esse teu projeto? Esses caras são capacitados antes de pôr o dinheiro, porque não é pouco dinheiro, são bilhões de reais. Isso, o que que fez? Fez com que essas empresas, chacoalhadas por tudo isso, acordassem um pouco e começaram a perceber a necessidade de ter, de desenvolver ações do famoso pertencimento. E aí nós começamos a desenvolver cursos, e falo com muita alegria que a gente, 95% dos takeovers havidos nos últimos 2 anos, nós tivemos lá, que a gente criou um negócio chamado Kit Takeover, que era chegar com o cara de novo, e ter uma política proativa, que é uma outra coisa que o nosso setor peca. Não adiantava eu chegar e dizer para o presidente de uma empresa: olha, você está precisando de alguma coisa? O que que ele vai fazer? Ele vai chamar o diretor de RH, o diretor de operações, que na hora vai dizer que não precisa de nada. Não tem Concorda? nada, claro. Ou então, o que é pior, ele vai fingir, vai dizer: não, muito bom isso, porque, como eu estou falando com o presidente, isso aconteceu muitas vezes, eu estou falando com o presidente, o cara quer agradar o presidente, deixa eu falar, porque esse cara pode ser amigo. Não, pode ficar tranquilo. Sai dali, o cara nunca mais te chama, ok? Então, a estratégia de aproximação foi uma coisa interessante. Nós tivemos que fazer uma questão top-down, quer dizer, você tinha que trabalhar na base e você tinha que trabalhar de cima para baixo. E ser proativo e não reativo. Chegar e dizer: meu amigo, boa tarde, tudo bem? Sou teu amigo. Então, tá bacana. Tá aqui, ó. Você tem aqui 15 cursos, X cursos, sei lá. Você levava sempre com a cara da necessidade dele, que você consegue saber mais ou menos, né? Esses cursos, eu te afirmo que tem 99% de aderência às tuas necessidades. Entendeu? E aí, muda um pouco a figura. As dificuldades continuam, porque no primeiro momento o cara fala: ih, rapaz, vem um cara cheio de graça, amigo do chefe, entendeu? Então, nós sofremos muito, mas graças a Deus, a gente conseguiu provar que, eu digo sempre que meu nível de rejeição é muito baixo no setor, mas eu tenho prazo de validade. Portanto, o PPH, o Plano de Perenização do IDOS, é exatamente para isso. Eu quero que ele crie força. E aí, cara, vem o meu grande finale, que eu diria que é o seguinte: eu acredito em parcerias. Eu acredito no que eu chamo do hub do saneamento. Eu acredito que ninguém sozinho vai conseguir atingir os seus objetivos. E o que o IDO está fazendo, e já tem hoje, ele tem 5 parceiros, que posso citá-los, e quero ter o sexto, estou falando com ele aqui, que Eu é, espero não tenha dúvida, o portal de saneamento. Eu tenho uma empresa, uma startup na área de tecnologia digital de São Carlos, que está comigo há 5 anos. Eu tenho o professor Leandro Morilhas, que é um cara que é ex-diretor da FIA, que faz cursos de graduação aprovados pelo MEC. Eu tenho o Danilo, um outro que está chegando para poder fazer a linha de cursos comportamentais.
Está entendendo? E eu acho que cada um na sua especialidade, a gente consegue montar um mosaico que faz com que a gente tenha uma linha de divulgação, de marketing, de posicionamento que mantém as individualidades de cada um, porque são peças que se complementam, mas que deem a nós uma posição de destaque. Nós temos que ser diferentes. Não adianta falar mais do mesmo, percebe? Eu acho que isso é o grande desafio do nosso setor. Mas eu concordo com você. Acho que o nosso tempo está esgotado aqui. Eu concordo com você e vai bem ao encontro do que a gente está fazendo, né? Então, tem grande chance da gente somar. Vai ver os trabalhos do Hidros, a gente já tem uma grande estrutura de divulgação e de trabalho, gente que também tem cursos. Então, muita coisa que pode somar, muita coisa. Eu acho que a gente tem que Legal. deixar a vaidade de lado. Acho que nós já temos uma certa experiência de vida que diz que vaidade não leva a lugar nenhum, né? Temos que Não, baixar a bola e lutar não por... traz resultado, não traz Não, resultado. não. Não Baixar a adianta. bola e lutar por um bem maior. Eu tenho certeza disso. É bem isso. Ótimo. Ô, Newton, foi muito legal falar contigo. Faz só suas considerações finais aí, por favor. Não, eu fiquei muito contente quando nós conversamos a primeira vez. Eu acho que é um canal hoje extremamente respeitado, gerenciado por uma pessoa conhecida e respeitada no mercado, que é você, com história, né, e com uma visão larga, né, e ela se comprova ao longo dessa nossa conversa. Então, a minha conclusão é a seguinte: nós precisamos de mais Evertons no setor, Mas, nós precisamos Newton, nós precisamos de mais canais, nós precisamos que os nossos gritos ecoem mais, né? Que a gente discuta coisas que são importantes e necessárias, deixemos uma perda de energia que a gente tem discutindo coisas ridículas que não levam a nada. Então, te agradeço, estou à tua disposição e vamos continuar nos falando, porque acho que a gente junto vai poder mais. tenho certeza. Gente, foi um prazer ter o Newton Lima Azevedo com a gente aqui. Um trabalho sensacional. É um exemplo e que está aí criando coisas novas para que o nosso trabalho, né, que a água, seja sempre melhor no nosso planeta. E é isso que funciona, como ele mostrou aí, que vocês podem ver, né? Tem que trabalhar em conjunto, todo mundo se ajudando, a gente chega muito mais longe. Tá? Todo mundo tem o mesmo princípio e é assim que a gente anda. Gostaria de novo agradecer ao nosso patrocinador, a Hidroplan, né? A nossa consultoria. Por favor, se você puder se interessar, ajude a gente a patrocinar o Instituto e o Professor Água. Um grande abraço, obrigado, Newton, foi um prazer. Obrigado, até a Parabéns pelo seu próxima. trabalho, é uma satisfação ver alguém que tem tanta dedicação pelo assunto. Muito obrigado. Obrigado a você. Até a próxima.